Então hoje nós vamos falar de um tema, deixa eu só pegar. Hoje nós vamos falar de um tema que talvez seja um tema que é comum ou conhecido para a maioria dos irmãos, que diz respeito aos nomes de Deus. Não sei se os irmãos estão familiarizados, já escutaram falar isso? Que a Bíblia tem os nomes de Deus? Todo mundo escutou já? Interessante, né? Como assim nomes de Deus? Não é um nome só? Então é que nem a gente pensa assim, como que nós podemos ter muitos nomes, né? Então o fato é que quando nós falamos nos nomes de Deus, o que nós queremos dizer, irmãos, diz respeito ao que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta, especialmente no Antigo Testamento, diversos nomes pelos quais Deus é chamado. Então você vai perceber aqui, conforme nós formos andando, que cada um desses nomes revela algo acerca do caráter de Deus ou das obras, do cuidado, daquilo que Deus faz pelo seu povo. Por que nós falamos especialmente no Antigo Testamento? Quer dizer que no Novo não tem? Tem também, mas no Antigo Testamento nós vamos ver uma ênfase mais clara para essa variedade de nomes. E olha que interessante, qual foi, antes da Trindade, o que nós estudamos aqui na doutrina de Deus, na teontologia? Lembram? O que nós estudamos? A última vez foi a Trindade, né? E antes da Trindade, que a gente passou um bom tempo falando. Vamos voltar então? Vamos começar... uma para salvar a pátria aqui, os atributos de Deus. Então você vai perceber que os nomes aqui que vão ser ensinados, pelos quais a Bíblia ensina, é basicamente um aprofundamento dos atributos. Ou melhor, os atributos são um aprofundamento disso que a gente vai falar. Talvez aqui na ordem nós pudéssemos ter até feito ao contrário. Falado dos nomes e depois, ao estudar os atributos de Deus, ficaria ainda mais claro. Então, assim, quando nós pensamos em nome, olha que interessante isso. Talvez você já tenha pensado, mas talvez você não tenha pensado. No nosso lado aqui de cá, no Ocidente, os nomes eles são escolhidos em sua grande maioria pela sinfonia aos ouvidos. Eu acho o nome bonito, o nome tal. Eu acho que o nome de menino mais bonito é o nome tal. E assim a gente vai escolhendo na maior parte das vezes. Alguns fazem a escolha por outros motivos, mas o fato é que para o povo hebreu, para eles, os nomes sempre têm sentido, significado. Então não era escolhido um nome aleatoriamente porque ele gostou do som, né? Eu quero colocar tal nome com 2 letras para... Não, você vai perceber que para o povo hebreu, o nome estava relacionado com o significado. Então você vai ver que, por exemplo, quando você fala em Josué, tem um nome que tem um significado, Jesus tem um significado, e todos os nomes têm um significado. Mas então, quer dizer que se nós formos olhar os nossos nomes, eles também vão ter um significado, porque a língua portuguesa, ela também é proveniente de umas outras línguas. Lembra que o pastor ensinou aqui no domingo? Tem a língua raiz, que dessa língua raiz saem as derivações. Mas o ponto é que, embora, se você for procurar, o que quer dizer meu nome? Nome José, o que quer dizer? Né? Nós não, ou dificilmente o lado ocidental pensa nessas coisas como o povo hebreu pensava. Estão entendendo onde eu quero chegar? O valor que se dá ao escolher um nome, para eles estava relacionado com aquilo que iria representar. Então você vai ver na história aí de alguns filhos de Israel, que os nomes, conforme iam nascendo, queria dizer, o Senhor ouviu minha angústia. Né? Você vai ver principalmente nos nomes dos patriarcas, dos filhos de Jacó, você vai ver que lá estava, o Senhor me escutou, o Senhor é um Deus de consolação. Então é interessante isso, é interessante pensar nisso, porque daí vai fazer sentido entender a respeito dos nomes que a Bíblia chama os nomes de Deus. Então olha lá o primeiro nome, Elohim. E aí nós temos o significado no meio e nós temos o texto bíblico. Abra lá em Gênesis 1:1. Abra lá em Gênesis 1:1. É interessante de ver que quando nós lemos na nossa tradução em português, esses nomes eles foram simplesmente colocados como Deus. Mas se você fosse pegar os escritos
originais, ou as línguas originais, melhor dizendo, você iria enxergar no princípio Deus criou os céus e a terra, você iria ler lá no princípio Elohim criou os céus e a terra. E aí quando você pensa nesse nome Elohim, ele faz sentido de alguém forte, mas não forte no sentido apenas de ser mais musculoso, mas forte no sentido de trazer algo à existência do nada. Essa é a ideia de quando se pensa nesse nome aqui de Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio, alguém muito poderoso, forte, fez as coisas existirem, fez as coisas acontecerem. Até como tinha conversado com o irmão Mateus, que não pôde estar entre nós aqui, que está cuidando do Bento, tem uma música que ela fala a respeito dos nomes de Deus, vocês lembram? É Deus Forte, né, o nome da música. Então ela vai falando, não todos os que nós vamos falar, mas ela vai passeando por eles. Então faz sentido, quando você pensa nessa palavra aqui, de entender como o israelita se relacionava com Deus pensando a respeito de Deus. Em outras palavras, seria falar dos atributos, do caráter de Deus. Aqui nós vamos ver que está falando algo a respeito do que Deus é capaz de fazer. Depois, outro nome que é muito comum, e esse talvez você vai ver mais nas minisséries, algum filme que diz bastante respeito, e o israelita usa muito, que é a ideia de Adonai. Então abra lá em Juízes 3:11. Olha lá o texto, o texto lá na tela. É Juízes 3:11? É Juízes mesmo? Então abram lá, Juízes 3:11. Não, né? Josué 3:11. Josué, é bom saber que os irmãos sabem como é abreviado aí os textos bíblicos. E é interessante, irmãos, vocês vão ver a percepção disso, Senhor de tudo. A ideia de um rei que governa sobre todas as coisas. E na NVT, você vai ver que a tradução da NVT para esse texto, ela já traz esse sentido que a gente está querendo falar. Então ela diz assim na NVT: vejam a arca da aliança, que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. Aí se você pegar as Bíblias mais tradicionais, a linguagem, a NAA e a ARA, ela vai dizer assim: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra, que é uma palavra para Deus, né? O Senhor, a gente acaba tendo a ideia já a respeito disso, mas olha que interessante como a NVT faz, ela fala assim: vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. O significado desse soberano é Adonai. É a ideia de um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Nada escapa do controle de Deus. E aí você começa a juntar as peças do quebra-cabeça e pensar: bom, quando eu penso em Deus, quando eu penso no Senhor de tudo, será que eu tenho consciência quando eu estou lendo essa dimensão do que essa palavrinha realmente tem o significado? Então, o povo hebreu, ele sabia disso. Para nós, talvez, a gente precisa fazer um exercício de meditação. Por quê? Porque quando você entende isso, as coisas começam a ficar mais claras. Por exemplo, quando você entende que Deus é um Deus soberano, e a ideia de soberania é de um rei que não precisa pedir permissão, as coisas começam a mudar. A maneira como você se relaciona tanto para se achegar a Deus é com reverência, quanto para se relacionar com Deus é com confiança, porque você diz assim: esse Deus que é o meu Deus, Adonai, ele é Senhor de tudo. Então nada é demasiadamente difícil para que ele possa me ajudar. Isso faz toda a diferença. Então quando você está passando uma crise, seja ela qual for, você pode lembrar desse Deus, Adonai. Olha o próximo aqui, esse daqui talvez seja mais comum para vocês. Abram aí suas Bíblias em Êxodo 3.
os versos 14 e 15. E esse termo aqui, Yahweh, ou Yahvé, é a transliteração das 4 palavrinhas consoantes que o israelita tinha. E aqui é interessante de ver que o significado, o sentido que essa palavra tem, e até esse nome de Deus, você vai perceber que ele não o judeu ele tem um respeito muito grande por isso, porque ele entende que é um nome que não pode nem ser pronunciado. Então, quando fala aqui no significado, eu sou o que sou, é a ideia de alguém que não tem começo, não tem fim. Que a existência é eterna. Nós falamos isso nos atributos de Deus, né? É alguém que quando você pensa a respeito dele, você é tomado de uma consciência, de uma soberania, de um poder que não existe igual. Então você vai ver que aqui no trecho talvez mais famoso que tem esse eu sou o que sou, que não é o único, você vai ver no diálogo de Deus com Moisés. Porque Moisés está perguntando assim: Senhor, mas como é que eu vou ir lá libertar teu povo? Eu digo que quem me enviou? Aí Deus diz assim: aquele que sempre existiu, aquele que não tem começo e não tem fim, aquele que ninguém pode determinar o começo. Eu sou. Fale que eu te enviei. E ele diz assim no verso 14: Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Então é interessante que quando a gente lê fora de um contexto, talvez a gente não consiga entender muito bem o que ele está querendo dizer. No verso anterior, ele diz assim: se eu disser assim, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, aí eles vão perguntar qual é o nome. Então Moisés, muito preocupado como ele iria ser recebido. E aí Deus diz para ele assim: simplesmente diga que o Eterno te enviou. Aquele que tem todo o controle de todas as coisas. Então você percebe, e aqui talvez seja uma coisa que você não tenha feito nenhuma conexão, mas Jesus usou no Evangelho de João mais de 7 vezes. Ele usou, se não me engano, 10 vezes. Não tenho certeza, mas sei que foi mais de 7. Eu sou. Essa mesma palavrinha que Deus está falando para Moisés, Jesus usou ao ser confrontado pelos fariseus. Jesus usou ao falar a respeito da sua eternidade. E aí você consegue entender por que um religioso que conhece Bíblia, né? Porque um fariseu, um rabino, ele conhece o Antigo Testamento. Aí você imagina num diálogo Jesus usar a mesma palavra que estava registrado para Deus de Israel. Qual seria a reação? Blasfêmia. Vamos apedrejar esse cidadão. Vamos atirar ele de um precipício. Então faz sentido isso. E aí o verso 15 diz assim: Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, aqui na tradução, que é a tradução de Javé, é a transliteração mais conhecida para esse nomezinho que a gente falou de Yahweh ou Yahvé. Diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Então o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer: olha, eu sou o mesmo Deus sempre. Eu era o mesmo Deus com Abraão, eu sou o mesmo Deus com o descendente de Abraão, e eu serei o mesmo Deus com a nação que você vai libertar. Interessante, né? Aí a gente começa a entender o sentido da palavra. Depois, o próximo nomezinho, El Shaddai. Abra aí em Gênesis 17, 1. Ele diz assim, esse é um episódio interessante, né? Onde Abraão, velho, duvidando que poderia ter o quê? Duvidando que poderia ser pai, né? Você imagina com 99 anos o cidadão. E aí ele diz assim: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra.
Aqui a NVT nos traz quase que uma aplicação já, né? Na NAA ele vai dizer assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Que em outras palavras é exatamente o que a NVT nos fala. Andar na presença de Deus e ser perfeito é: seja fiel a mim e viva uma vida me levando em consideração diariamente. Então por que isso? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é um Deus feito de escultura, Ele não é um Deus que não ouve, que não enxerga, um Deus que precisa ser levado no colo porque Ele não caminha. Então eu sei que eu já falei para vocês no domingo, mas lendo ali o profeta Jeremias, depois vocês continuam em Lamentações, é impressionante de ver a quantidade de alertas e de chamados ao arrependimento que o profeta faz à nação de Israel, dizendo: olha, vocês são malucos, porque vocês estão adorando estátuas que não caminham, que não veem. Vocês já viram o que o Deus de Israel faz e, no entanto, vocês não querem ouvir. Então, a ideia aqui de Deus Todo-Poderoso é porque só existe um Deus que é todo-poderoso. O resto é tudo fraude. Então eu fico pensando em todas as pessoas que acabam se ajoelhando diante de um Deus falso, achando que esse Deus falso, seja ele qual for, uma estátua ou outros deuses imaginários, achando que eles têm poder para fazer alguma coisa, quando na verdade não tem. Depois, o próximo nome aqui, que a gente vai ver, esse talvez um pouco mais difícil ou diferente do que você já tem ouvido, é El Elyon. E aí nós vamos já achar a sua atribuição lá em Gênesis 14, dos versos 18 a 22. Que ele diz lá naquele encontro de Abraão, né, com o sacerdote que não tinha linhagem de Levi, não é da linhagem que depois Israel instituiria como sendo um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele diz assim: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui ele está dizendo sacerdote de El Elyon. Ele vai dizer: e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. E você nota que aqui ele ainda vai atribuir também ao Deus Altíssimo algo que nós já falamos: Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou ao Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Havia recuperado da onde? Abraão tinha ido resgatar tudo aquilo da sua propriedade que havia sido levado, roubado. E aqui, se você ficar curioso, é bom você ir ler, porque é muito legal essa história. E aí ele diz assim, no verso 21, o rei de Sodoma disse a Abraão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Aí Abraão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Aí ele vai dizer que eu não vou ficar nada do que é seu. Não quero. Qual é o ponto aqui? É a quantidade de vezes que nesse pequeno trecho se fala nessa palavrinha no nome de Deus, El Elyon. Então você imagina que aqui para eles estão vivendo com a ideia de que eles não enxergam Deus com os olhos físicos, porque Deus é espírito, mas eles têm consciência de sua presença. Então é mais ou menos aquilo que a gente faz quando a gente faz alguma aplicação dizendo assim: eu não vou ver nada que meus olhos, na TV, algum programa de TV que meus olhos sejam levados a pecar, porque imagina, é como se Jesus estivesse olhando junto. Não é como se Jesus estivesse olhando junto, o Deus Altíssimo está olhando junto. E aí a gente consegue pensar a respeito de tudo aquilo que a gente faz que é sem valor. Em que sentido? Irmãos, nem tudo que a gente faz é pecado em sua essência, mas muitas dessas coisas que não são pecado em sua essência são tolice. Então, por exemplo, vamos lá, eu vou dar um exemplo polêmico aqui, mas não me entendam errado, é para você poder entender. Jogar videogame é pecado?
Não é. Mas digamos que você gasta todo o seu tempo livre jogando videogame e aí diz que não tem tempo para ler a Bíblia. Estão entendendo? A gente torna aquilo que não é pecado em algo pecaminoso. Então a ideia aqui, quando a gente fala em relação a Abraão, as atitudes que eles estavam tendo era levando em consideração o Deus Altíssimo. Então, nos nossos dias, o que nos toma mais tempo do que qualquer coisa? Provavelmente as mídias sociais. E as mídias sociais são pecado? Não. Mas elas facilmente lhe tornarão infrutífero nas disciplinas espirituais. Então, como diz John Piper, né? No fim das contas, o Facebook vai acabar sendo um juízo contra você para mostrar que o seu problema não era falta de tempo. Era preguiça com as coisas de Deus. E é inacreditável. Se você é parecido comigo, é impressionante como é fácil do nosso dedo ir para lá, esquerda, direita, né? Alguns celulares é para cima, uns para baixo. A gente é incansável do dedinho ir olhando notícia atrás de notícia. Mas aí você lê 2 páginas da Bíblia, já boceja, já começa a coçar o olho, né? Por quê? Porque, queridos, muitas vezes o que nos falta é essa ideia de que El Elyon está presente. O Deus Altíssimo. Depois, o próximo aqui que nós vamos ler, El Olam, Isaías 40, 28. E talvez esse texto aqui de Isaías, a sequência dele seja uma das sequências mais encorajadores para aquele que está sofrendo. Então ele diz assim no verso 28, aqui vem num debate, numa discussão a respeito de que Deus não se importa com Israel, né? Israel está sofrendo, isso é porque Deus não se importa. Aquele velho orgulho disfarçado de vitimismo, né? Esse é o mais perigoso, porque é um orgulho que ele se disfarça de autopiedade. E esse é o orgulho mais perigoso. Ninguém dá bola para mim, ninguém me liga para me convidar para ir na sua casa. Não caia nessa furada, meus irmãos. Não caia nessa furada. Essa furada aí, ela só nos leva para o buraco. Porque o ponto é, sempre Deus está presente. E se Deus está presente, se for para chorar, chore nos pés dele. Não fique se fazendo de vítima. Aí diz assim o texto: você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. O que aqui o texto vai dizer é: o Deus eterno, aquele que sempre existiu, as coisas não passam diante dele como se ele não visse. Olha, Deus não conseguiu me ajudar. O braço dele não estava tão forte, encolhido. Não caia nessa tolice. Deus não tem problema nem de cegueira e nem de atrofia. O seu braço continua forte. Os seus olhos estão atentos. E Ele é o Deus eterno. É o Deus que sempre foi e sempre será. É o que Moisés aprendeu também. Depois, o próximo começa a ficar mais difícil de falar, né? Daqui a pouquinho, talvez a gente não consiga pronunciar os nomes, porque acaba precisando ser um pouco linguista aqui. Tem que ter uma capacidade maior. Yavé Jireh, abra lá em Gênesis 22, 14. E o texto em que isso está inserido, ele é bastante famoso na Bíblia, né? É o evento aquele a qual Abraão tinha que sacrificar o seu próprio filho. Vocês lembram? E aí, ao final disso daí, que ele é fiel a Deus, o Senhor proveu o sacrifício. Então diz assim o texto: Abraão chamou aquele lugar, na NVT vai dizer, Yavé Jireh,
Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Então, a ideia aqui é que Deus lhe envia e lhe capacita. Deus lhe proporciona o que você precisa para a caminhada. O problema é que muitas vezes nós queremos colocar na caminhada coisas que Deus nunca prometeu, né? Talvez aqui erroneamente, quando fala no monte do Senhor se providenciará, talvez aqui seja um dos textos mal usados ou mal entendidos que o pessoal gosta de ir nos montes, né? Acho que subir na montanha Deus vai falar diferente, né? Mas acho que não era esse caso aqui. Lá eles tinham mesmo vários montes. Então, a ideia desse texto aqui é que ele diz a respeito de Deus providenciando o sacrifício. E no fim das contas, será que o Senhor providenciou o sacrifício que mais importa de todos eles? Já parou a pensar isso? Ah, mas eu estou com dificuldade, assim, assado. Seja bem-vindo, meu irmão. A dificuldade é o sobrenome para o cristão. O ponto é, o Senhor já proveu o que mais nós precisávamos. E eu sei que muitas vezes a gente é tão frágil com a nossa fé que a gente não valoriza essa maior providência de todas, que é o perdão dos nossos pecados, né? Mas que Deus nos ajude, que tenha misericórdia das nossas vidas, porque, de fato, se a gente conseguisse meditar a respeito do maior problema de todos que nós temos, que é a inimizade com Deus, foi apaziguada, os outros problemas seriam fichinha. Os outros problemas seriam fichinha. Depois, o outro nome aqui que nós vamos ver é Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Abra lá em Êxodo 17:15. Que novamente é um texto bastante histórico a respeito disso, que é aquela luta da nação de Israel contra Amaleque, né? Então, estava lá Moisés erguendo as mãos dele cansavam, e aí precisava erguer de novo, e aí ao fim desse episódio, esse verso 15 diz o seguinte: Moisés construiu um altar ali e o chamou de Yahvé Nissi, e disse, uma mão foi erguida perante o trono do Senhor. Então, aqui você vai ver a ideia de que o Senhor é minha bandeira, é a ideia de saber aquele que no fim das contas é o que vai lhe ajudar. Então é como se a gente fosse ter um brasão de uma bandeira sendo hasteada. Qual seria o brasão que você carregaria? Qual seria o brasão que você tem orgulho de dizer? Eu sei que dos times de futebol nós com frequência temos o maior orgulho. Mas muitas vezes, como crentes, será que nós temos orgulhos de levantar a bandeira? Esse é o ponto. Existem brigas que merecem ser travadas. Então, por exemplo, bater boca por causa de futebol é uma briga que nós crentes deveríamos ter? Não. No máximo, uma brincadeira, né? Coisas do tipo. Mas assim, tem pessoas que ficam inimigas das outras por isso. Mas quando se fala a respeito de Deus, ela não tem problema nenhum de nem falar. E você percebe que nós somos assim muitas vezes, crentes que conhecem, mas que não pensam a respeito da sua vida nessas coisas simples, comuns. Então, como isso aqui acontece, como o Senhor é minha bandeira? Então, se você gosta de cosmovisão, aqui seria um debate bem profundo. Existe um lado que diz assim, olha, a cultura é má. Então nós temos que nos separar completamente da cultura. Isso foi o que aconteceu por muitos séculos, ainda acontece hoje, mas eremitas, monges, porque eles diziam o mundo está repleto de pecado e não estavam errados, então vou me separar do mundo, eu não me misturo. Então assim, eu nem converso com um descrente, eu não sou... Existe essa vertente evangélica que faz exatamente isso. Aí existe a outra que ela diz assim, não, com ação de graças tudo é aprazível, tudo é bom. Então não tem problema de eu viver na roda dos ímpios, eu vivo em churrasco com eles, então eu faço festa. Você percebe os dois problemas aqui?
Um está errado porque acaba esquecendo que nós estamos no mundo para sermos testemunhos da luz. E outro esquece que nós estamos no mundo, mas nem tudo convém. Então a postura bíblica aqui do Senhor é minha bandeira é sermos testemunhos de Cristo. E o testemunho de Cristo começa com a vida e é expandido pro conhecimento, para aquilo que nós vamos defender. Então, novamente aqui, o nosso maior problema hoje em dia, queridos, talvez não sejam as presenças físicas, porque nós temos um certo cuidado, eu acredito que a maioria aqui tenha, mas nas mídias sociais. Será lá que seu Instagram e seu Facebook e essas coisas, ele mostra o tipo de crente que você é? Ou lá você faz selfies, mulheres, né, de roupa, quase roupa íntima, né? Os homens passando uma imagem de sucesso, um sucesso segundo o mundo. Estão entendendo o perigo disso? Ah, mas então nós temos que abandonar isso. Não, essa é aquela primeira postura que é condenável. Nós não abandonamos isso, mas nós usamos ao ponto de saber que é perigoso, que aquilo ali não pode ser redimido por nós. Quem irá redimir todas as coisas no fim dos tempos? Jesus. Então, até que isso, e daí você talvez pense como eu já pensei várias vezes, então, o que adianta nós sermos testemunhos do mundo se de fato nós não vamos trazer nenhuma mudança real? É justamente por isso, para nós sermos testemunhas fiéis. Mas nós fazemos mudança, mas nós não devemos ser ingênuos ao ponto de achar que nós mudaremos a política. Ah, então não vamos votar certo. Claro que você vota certo, mas não seja ingênuo ao ponto de pensar que a política restaurará o mundo, porque ela não restaurará. Estão entendendo? Então olha a ideia de Senhor é minha bandeira na cosmovisão, na visão de mundo. O Senhor é minha bandeira naquilo que eu tenho administrado das mídias sociais. Quem é a bandeira que está lá levantada? Quem é? Esse é o ponto. E aí mais uma aqui nós paramos. Não, acho que dá para terminar. Esse daqui talvez seja um conhecido, porque você sempre... Essa aqui talvez seja uma das palavrinhas que qualquer novelinha que queira retratar tempos bíblicos, ela fala, né? Shalom, 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 que é a ideia de paz. E Yahvé Shalom é a ideia de o Senhor é a minha paz. Está lá em Josué 6:24, conforme aí o texto. Isso, né? Josué 6:24? Ah, muito bem, irmão, tá esperto aí, né? Juízes 6:24. E é interessante aqui, irmãos, o conceito, sempre o texto dentro do conceito vai lhe edificar mais. A época dos juízes aqui é um período de ninguém. Então era assim, ninguém se comportava como deveria da nação, então Deus entregava eles a outros povos para conquistarem, aí eles se arrependiam, e aí Deus trazia um juiz, uma pessoa temente a ele, por algum tempo, enquanto essa pessoa era viva, o povo caminhava certo, essa pessoa morria, o povo voltava de novo nos mesmos caminhos, e assim ia. Então, quando a gente fala aqui da ideia de paz, você tem que entender que sempre a paz, ela deve começar primeiro no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque os seres humanos estão em guerra com Deus, inimizade. Então, quando a gente pensa em paz, o primeiro pensamento que nos vem é um estado de calma. Isso vem junto, graças a Deus por isso, mas não é o principal. Então, quando a gente pensa em paz, não pense uma vida sem problemas, mas pense uma vida com um relacionamento certo com Deus, e isso sim traz paz, inclusive em momentos difíceis. Aí ele diz assim no verso aqui 24: então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Yahvé Shalom. Então, você quiser ler o 23, ele diz assim, fique em paz, respondeu o Senhor, não tenha medo, você não morrerá.
Então você percebe que o período aqui que os juízes enfrentam é um período difícil, um período que servir a Deus era sinônimo de dar a própria vida, e talvez literalmente. E irmãos, eu não oro para que Deus traga tribulação desse tipo nas nossas vidas, mas é fato que Deus, sempre que quis refinar a igreja, Ele traz perseguição e tribulação. Isso é fato. Você vai chegar lá em Atos daqui a pouquinho. Você viu domingo a sequenciazinha de vários versos que o pastor foi dando a nós? Olha, então começa com o escárnio, pessoas zombando da sua fé. Depois isso vai escalonando. Então nós vivemos num país em que nós ficamos só no escárnio por enquanto. Mas talvez chegue o dia em que você precise de fato dizer assim: a minha bandeira é essa, e se precisar eu morrerei. Que Deus nos ajude, que não venha assim, mas talvez Deus queira que venha. Então, mais 2 nomezinhos aqui e chegamos ao fim. E aí esses aqui eu vou ficar devendo aos irmãos a leitura, né? Yahvé Mekadishken. Talvez seja isso, não tenho certeza, irmãos. O último até a gente sabe, porque a gente canta um cântico e é mais fácil, né? Mas a ideia aqui do significado é: o Senhor vos santifica. Leia aí em Êxodo, abra aí sua Bíblia em Êxodo 31. Então aqui são aquela série de instruções a respeito que Deus dá a Moisés, e ele diz assim: diga ao povo de Israel, guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. A ideia aqui de santificação, por toda a Bíblia, ela é bastante extensa. Existe um sentido que o Senhor nos santifica diante dele como posicionalmente santos. Por causa de Jesus, nós somos considerados santos diante de Deus. Então esse é um tipo de santidade atribuída a nós sem merecimento. Ela vem junto no pacotinho da fé. Mas existe um tipo de santificação que o Senhor proporciona e que os seres humanos, os crentes, eles precisam procurá-la. Viver em santidade, viver uma vida que cada vez mais leva a Deus em consideração. Essa é a ideia. E o último, Yahvé Tsidkenu, o Senhor justiça nossa. Abra aí em Jeremias 23, versos 6. 23, 6. O 24 ficou junto aí, mas não tem o 24. Irmãos, eu pareço criança, né? Porque quando criança descobre um doce e gosta, ele sai contando para todo mundo, né? E eu nessa leitura de Jeremias que eu fiz de novo, eu até me surpreendi porque parecia que eu nunca tinha lido, de tanta coisa que eu fui lendo e fui olhando. E quando você pensa no profeta Jeremias, você pensa que ele era um profeta que falou com Deus, audível. Ele tinha um relacionamento com Deus de uma forma que talvez você não vá ter. É verdade que nós temos vários outros benefícios, mas não se trata disso. Aonde eu quero chegar? Jeremias foi surrado, Jeremias foi por diversas vezes maltratado, ao ponto de enfiarem ele num buraco de lodo e ele ficar preso lá embaixo, e alguns dias depois ele iria morrer. E aí você às vezes fica pensando: a vida com Deus é garantia de sucesso. Que tipo de sucesso? Você vê a vida de Jeremias, você olha, você não é uma vida que você assim inveja. Ai, como eu queria ser como o profeta Jeremias. Duvido que você pense isso. E no entanto, era um homem de Deus. Então ele diz lá no verso 6: e este será seu nome, o Senhor é nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Então você vai perceber essa nuance em Jeremias de estar indo para o cativeiro porque vocês desobedecem a Deus e não se arrependem. Mas Deus fará justiça num futuro para essa nação.
E ele vai trabalhando neste sentido. E é muito interessante esse livro aqui a respeito do profeta Jeremias. Então, irmãos, a ideia aqui é a ideia de conhecer a Deus. Conhecer quem Deus é, os seus atributos, o seu caráter, que nós vimos por meio do seu nome, dos nomes aqui que a Bíblia destaca, ele fortalece a comunhão e a confiança. Por quê? Porque quando você entende quem Deus é, a sua confiança obrigatoriamente aumenta. E quando você compreende os atributos de Deus, a sua comunhão é fortalecida, porque você se relaciona com Deus como Deus disse que você deveria se relacionar. Então Deus diz como Ele quer que o seu povo se relacione. Não é invenção nossa. E aí, o texto aqui que eu deixo para terminar é o de Oséias 6,3. A NVT ela traz uma linguagem muito fácil. Ela diz assim, profeta dizendo, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Você imagina o sofrimento da nação de Israel e os profetas escrevendo isso. Não pense que sempre é mil maravilhas. Os relatos aqui, em grande parte, são relatos de dor e sofrimento. E ele diz assim, precisamos conhecer o Senhor. Por quê? Porque quando você conhece a Deus e você não é movimentado pela emoção, você fica firme na rocha. Aí a tempestade vem, bate e agita, mas você não cai, porque você está firme na rocha. Agora, quando a nossa fé é baseada em emocionalismo apenas, a emoção faz parte de nós, mas quando ela é fortalecida pela emoção, eu queria uma experiência com o Senhor para que eu pudesse acreditar no Senhor. E se essa experiência nunca vem desse jeito? Como é que você faz? E se a luta, a dor de um câncer ou de uma doença vier, que Deus nos livre, mas se vier, e a emoção for o seu guia, como você fará? Estão entendendo? Esse é o ponto aqui dos profetas. Não é porque hoje há guerra que o Senhor não é poderoso e esqueceu de nós. Por causa de Jesus nós temos acesso a todos esses benefícios. Não é por causa dos nossos méritos, mas é dessa forma que nós devemos nos chegar a Ele. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho a respeito disso? Então a tarefa de casa aqui é esse penúltimo nome, todo mundo decorar. Trazer certinho aí. Difícil, né? Então, que Deus nos ajude, porque tantas vezes nós tropeçamos ao menor sinal de dificuldade. Não é assim com você? Geralmente é, porque nós esquecemos os nomes de Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Pai bendito, graças te damos, porque aprendemos tantas coisas a teu respeito. Podemos aprender ainda mais que o Senhor governa, todo soberano, que o Senhor de fato é aquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há, que teu braço poderoso não está encolhido para nos ajudar, teus ouvidos não estão tapados para que as nossas orações não cheguem até ti. Por isso nós te pedimos, nos ajuda com a nossa falta de fé, Senhor. Nos ajuda a poder confiar mais em ti e, se for possível, Senhor, que não seja por meio de dor e tribulação, mas que nós possamos aproveitar os dias bons que o Senhor nos dá e dessa forma confiar mais em ti. Mas que não seja feita a nossa vontade, mas sim a tua. Que o Senhor reine soberano, mas não nos deixe nos afastarmos de ti. Nos corrige sempre que necessário, nos dá uma mente que deseja pensar biblicamente e nos dá um coração humilde para que todas as vezes que as nossas ideias forem confrontadas e biblicamente nós vermos que talvez estejamos enganados, que nós possamos humildemente mudar as nossas opiniões. Também nos ajuda a não desperdiçar o tempo, nos ajuda a sermos homens e mulheres que aproveitam o tempo para te conhecer mais, para tornar-te conhecido a outros e para que tudo que nós façamos, o nosso desejo seja te glorificar.
Esse é o nosso desejo e oração. Em nome de Jesus. Amém.